Paz do Senhor, estamos muito alegres de estar encontrando vocês de novo aqui no meu canal. Hoje nós vamos estudar Moisés. Moisés, como é uma lição muito grande, nós vamos dividir em 3 partes. Vai ser a primeira parte que eu vou falar do chamamento de Moisés, Deus chamando Moisés, as 5 desculpas que ele dá a Deus e as 10 pragas. Moisés, parte 2, nós vamos estudar os 10 mandamentos. E Moisés, a parte 3, nós vamos terminar a peregrinação no deserto e eles chegando em Canaã. A morte de Moisés e a entrada deles em Canaã, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno e a caneta e vem comigo! Hoje nós vamos estudar Moisés, que se encontra toda a história de Moisés no livro de Êxodo, capítulo 1 até o capítulo 14. Ele era filho de Arão, um levita da tribo de Levi, e Joquebede, que era sua mãe. Moisés, nós vamos voltar um pouquinho para entender bem o contexto da história de Moisés. Nós vimos na lição passada que o povo todo tinha entrado no Egito porque passavam fome em Israel, Canaã. Então eles foram com Jacó, 70 pessoas, todas as tribos, e no capítulo 1 de Êxodo, eles estão explicando, dizendo todas as tribos que foram. Eles chegam então no Egito, são bem-sucedidos, crescem muito, ficam ricos, estavam muito felizes na terra. Passou-se os anos, José morreu com 110 anos, morreu toda essa geração, os faraós que foram assumindo, o faraó que chegou agora, que nós vamos ver, ele não conheceu José, não conhecia ninguém. Olhou para a terra do Egito e viu muitos hebreus, né? Um povo muito numeroso, muito grande. Ele falou, não, nesse povo não pode ficar solto aí não, vá que eles resolvam tomar a terra para eles, né? Então o que esse faraó faz? Ele chama as parteiras egípcias e manda elas matarem todos os meninos que nascerem. As meninas poderiam viver, mas os meninos não. As parteiras, temendo a Deus, não fazem isso que o faraó pediu. Ele então, como vê que não deu certo, chama as parteiras, briga com elas e fala, agora todo menino que nascer vai ser jogado no Nilo e morto. E é nesse contexto a história de Moisés. Moisés nasce então, na época desse faraó, desse decreto. A mãe dele, Joquebede, olha para o filho, muito lindo, e esconde Moisés por 3 meses. Depois de 3 meses não tinha como esconder. Ela pega um cesto então, passa pinche nele, betuma de por dentro e por fora, coloca nas margens do rio Nilo, e onde a filha de Faraó toma banho, né? Tomava banho, e ela mandou Miriam, irmã de Moisés, vigiar, ver o que ia acontecer. A filha de Faraó olha aquele cestinho, vê o chorinho do menino, pega Moisés, leva para cá, se apaixona por Moisés e começa a criar Moisés. Então Moisés, em Atos, eu queria ler com vocês, Atos 7, 22, nos diz o seguinte: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. A palavra de Deus nos diz que Moisés conhecia toda a ciência. Ele era um homem culto e sábio, foi criado como neto do faraó, né? Então ele sabia medicina, ele sabia astronomia e todas as outras ciências desenvolvidas no Egito. Mas quando ele cresceu, então, ele escolheu o povo dele em vez dos egípcios. Em Hebreus também quero ler com vocês, 24 a 29, Hebreus 11, 24 a 28, diz assim: pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito,
porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, esses versículos, esses 4 versículos, nos diz que ele recusou. Recusou o quê? Ele recusou a posição de filho de Faraó. Ele teve que fazer uma escolha. E ele disse não, tomou posição. E o que ele preferiu? Ser maltratado com o seu povo do que usufruir os prazeres transitórios do pecado, que é o que diz aqui. O que é prazeres transitórios do pecado? Os prazeres do pecado são sempre mais agradáveis do que o andar em retidão e em santidade. O seu coração bate mais depressa quando você está perto do pecado. Ele é sedutor, alimenta a carne e faz você se sentir bem. Não deixa ninguém te dizer que não é assim, porque é desse jeito o pecado. Só que o pecado, ele é transitório, ele não é eterno. E ele considerou, o que ele considerou? Ele raciocinou, ele considerou o opróbrio de Cristo e ele tudo decidiu por Deus. A recompensa, essa é a recompensa daqueles que têm fé, né? E esperam. E o versículo também diz que ele abandonou. Ele deixou tudo para trás. O quê? Toda a sua posição de neto do faraó, toda aquela riqueza do Egito. Ele não temeu o rei, olhou para frente, largou tudo para trás e seguiu adiante, né? E o que acontece com Moisés? Ele então sai do Egito e vai para Midian. Passa 40 anos. Aí eu pergunto, por que Moisés fez essa escolha depois de 40 anos que ele foi criado no Egito? Eu acho que a mãe, tenho certeza, que a mãe dele, Joquebede, teve uma importante papel na vida dele. O tempo que ela ficou, porque ele ficou com a mãe e foi amamentado até desmamar e ser entregue à filha de Faraó, ela incutiu o amor à sua raça, ao seu povo, à sua família. Ela deve ter dito, olha meu filho, você vai ser criado pelos egípcios, mas você não é egípcio, você é hebreu. Então, um dia que você tiver que escolher entre um povo e outro, você vai escolher o seu povo. E foi isso então que aconteceu. Ele teve que fugir, porque ele acabou matando, ele viu brigando um hebreu com um egípcio, e ele defendeu o hebreu, e foram contar a Faraó. Faraó ficou com muita raiva, ele teve que fugir, e fugiu e foi para Midian. Lá ele passou 40 anos. Você anota aí 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés. Olha, 40 anos Moisés viveu no Egito. 40 anos Moisés viveu em Midian, no deserto de Midian. 40 anos ele passou peregrinando com o povo no deserto, até chegar em Canaã. Ele chega próximo a Canaã. Então, ele vai então para Midian, casa com Zípora, filha de Jetro, chamado também Reuel, né? E lá ele só tem uma mulher. Moisés só teve uma mulher. E passa-se os anos, no capítulo 3 de Êxodo, 3 de 1 a 10, nós também vamos ler, que é o chamamento de Deus para Moisés. Deus chama Moisés, então, quando ele está com 40 anos, nós vamos ler isso em Êxodo 3, de 1 a 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor,
Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, o que nós vimos aqui? Que o povo estava sofrendo por quê? Pelo seguinte: esse Faraó que mandou matar os meninos, ele também escravizou o povo hebreu. Todos os judeus. O que ele fez? Ele fez eles fazerem tijolos. Seriam os escravos deles e fazia tijolo. Ele dava palha, o povo fazia tijolo. E aí o povo estava triste, sofrido e sabia que tinha uma promessa sobre a vida deles, que eles retornariam para dentro de Canaã, que foi a terra que Deus deu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então eles pegam, Deus então aparece numa sarça, Moisés acha estranho porque ele olha para a sarça pegando fogo e não se consome, né? Então ele chega perto, Deus fala que a terra é santa para ele tirar as sandálias e Deus fala para ele que iria com ele tirar o povo de Israel. E aí nós continuando do 13 a 21, nós não vamos ler as 5 desculpas que Moisés dá ao Senhor pelo chamamento dele. Está no capítulo 3 e 4 de Êxodo. Eu vou falando onde estão em cada uma. A primeira desculpa que ele dá é: quem sou eu? Ele pergunta ao Senhor quando Deus fala: quem sou eu? Isso equivale a dizer o quê? É uma pessoa que tem autoestima baixíssima, né? Uma pessoa que se considera incapaz. Eu não sou nada, Senhor. Quem sou eu? É isso que ele está falando. E o Senhor fala uma coisa linda para ele: eu estarei contigo. É necessário que a gente saiba que, mesmo que a gente ache que não somos nada, Deus está conosco, né? Então, quando ele pergunta quem sou eu, Deus responde: eu estarei contigo. Isso está em Êxodo 3, 11 e 12. A primeira desculpa. A segunda desculpa de Moisés é: e se eles me perguntarem qual o teu nome? O que lhe responderei? Olha a resposta de Deus: eu sou o que sou. Isso quer dizer o quê? Que o nome de Deus Todo-Poderoso equivale a uma dinamite. Tem poder e toda autoridade quando nós invocamos esse nome, né? E Moisés perguntou pelo nome porque Moisés sabia que o nome representava a identidade da pessoa, né? A presença da pessoa. Isso está em Êxodo 3, 13 e 14. Terceira desculpa de Moisés: eles não me crerão. A mesma coisa acontece nos nossos dias, né? Muitas vezes a gente acha que as pessoas não vão crer em mim, eu não vou falar por conta disso. E outra vez aqui a gente vê o complexo de inferioridade de Moisés. Aí o que Deus falou? Deus mostrou para ele, fez ele ver a vara se transformando em cobra, a mão que enfiou no peito e tirou leprosa, enfiou de novo e saiu limpa, e as águas do Nilo se tornando em sangue, né? As águas do Nilo se tornando em sangue. Isso está em Êxodo 4, 1 a 4. Ele falou: não, Senhor, não sou de palavra fácil. Porém, olha o que o Senhor respondeu: agora, pois, vê que estarei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, nós não devemos nos preocupar, porque ela é viva, eficaz, como uma espada de 2 gumes, né? E é o Senhor que fala por nós. Nós não precisamos temer. Nós também podemos lembrar que Jesus, quando venceu Satanás na tentação, ele disse: está escrito. Então, a palavra em si já tem poder, né? Êxodo 4, 10, esse falando: eu não sou de palavras fáceis. A quinta e última desculpa que Moisés dá: Senhor, envia outro. Senhor, envia outro. Claro que ele estava tirando o corpo fora, né, da responsabilidade, mas aí nesse momento Deus se ira
e disse para ele que também iria Arão e que Arão falaria por ele. Deus colocaria as palavras, ele falaria com Arão e Arão falaria com ele. Isso está em Êxodo 4:13. Quando Deus faz um chamado, Deus está plenamente consciente do porquê chama cada um de nós, né? Deus sabe o porquê. Então Moisés aceita o chamado de Deus e ele vai com Arão conversar com o povo. Em Êxodo 4:27-31, ele conta tudo para Arão e ficou com medo, né, do povo não acreditar, mas aí Deus deu para ele poderes, né, que é a cobra, a vara que se joga no chão. Ele também fez isso tudo diante do povo, para o povo ver. Ele jogou a vara virou cobra, depois ele pegou, voltou a ser vara. Ele botou a mão, ficou leprosa, tirou, ficou sã, e as águas do Nilo, né? Aí o povo creu. Quando soube que Moisés ia tirá-lo da escravidão, eles ficaram muito felizes, muito contentes, alegres, que graças a Deus a libertação chegou, né? Eles ouviam dos antepassados, isso foi passado de pai para filho, que um dia Deus livraria eles do Egito. Então eles estavam muito contentes. Já era 430 anos depois que Jacó foi com os filhos viver com José no Egito. 430 anos depois que começa essa história da saída deles. Então é muito tempo que eles esperaram, e era uma terra que mana leite e mel, foi declarada, né, pelos pais, avós, e eles estavam muito felizes. Então Moisés vai a Faraó no capítulo 5, nós vamos ler só 1 e 2, e a resposta de Faraó a Moisés. Êxodo 5, 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então o que aconteceu? O Faraó disse que não deixaria eles irem, nem sabia que Deus é esse. E outra coisa, chamou os capatazes e falou assim: olha aqui, é o seguinte, esse povo está ocioso, a gente dá a palha para eles fazerem os tijolos, pois agora você vai tirar. Eles vão ter que ir para o campo procurar palha e ainda fazer a mesma quantidade de tijolos, sem diminuir em nada. Então afligiu mais ainda eles. Eles foram a Faraó perguntar por que eles estavam sendo mais afligidos ainda, com mais dificuldade. Faraó falou: vocês estão muito ociosos, estão com o negócio de ir no deserto, servir a Deus, é porque vocês estão sem ter o que fazer, então vocês vão trabalhar mais. Então eles ficaram muito tristes, foram para Moisés e falaram: Moisés, olha o que eles falam para Moisés aqui no 5, 21. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odioso aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então eles se levantam contra Moisés, aborrecidíssimos, falando: não, Moisés, agora que você veio com essa conversa de levar, que ia tirar a gente do Egito, e agora nós estamos ainda servindo muito mais. Estamos com uma serviço. Então nós vamos ver o que Deus faz para tirar o seu povo do Egito, né? Deus manda 10 pragas. Primeira praga vai começar em Êxodo 7. A primeira praga é Êxodo 7, 14 até o 20, mas o 19 e o 20 diz assim. 7, 19 e 20 diz assim. E disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o seu bordão e estende a mão sobre as águas do rio, sobre os seus rios, sobre o Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e tudo, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e de seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então a primeira praga as águas se transformam em sangue. Os egípcios, eles tributavam honras divinas ao Nilo. Ele achava que o Nilo era um rio sagrado.
E agora então o Nilo sagrado estava todo transformado em sangue, tudo fedia, né? Os peixes apodreceram tudo e ficou 7 dias assim. Durante 7 dias era uma calamidade, um terror e um pavor para eles. Mas mesmo assim, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. A segunda praga é a praga das rãs. Está em Êxodo 8, de 1 a 8. A praga das rãs foi assim, o próprio Nilo, que era sagrado, um instrumento ativo para isso, porque as rãs saíam do Nilo, né? E virou aquela coisa horrível. E eles também adoravam a rã. A rã era um animal de adoração egípcio. E de repente aquela figura, aquele animal que era para que eles costumavam adorar, se tornam pragas para eles. E eles viram que os magos conseguiram fazer as 2 primeiras pragas, né? Mas eles não conseguiram desfazê-la. Isso aí era uma prova das trevas diante de Deus Todo-Poderoso, que Deus é muito mais poderoso. A praga dos piolhos foi a terceira praga, está em Êxodo 8, 16 a 19. E foi uma coisa horrorosa para os egípcios, porque eles eram altamente asseados, eles raspavam todo o corpo para ficar todo limpo. Então imagina eles todo com piolhos, e o piolho também era sagrado, era o escaravelo sagrado, e de repente se tornou uma praga. Os magos não conseguiram fazer essa praga. E incrível que eles disseram o seguinte, 8:19, eles declararam que isso era o dedo de Deus. Olha o que eles falam aqui, 8:19. Eles falam assim: então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Novamente Faraó não deixou ir seu povo. A quarta praga então é a praga das moscas. Está em Êxodo 8, 20 a 24, né? 20 a 24. Essa praga, Deus começou a fazer diferença entre o povo dele e o povo egípcio. As 3 primeiras pragas, o povo hebreu sofreu junto dos egípcios, mas a partir da quarta praga, os hebreus não sofriam, aconteciam só com os egípcios, né? Então as moscas, ele ficou muito irritado, o Faraó, quando viu que só acontecia com eles, que chamou Moisés e falou, então vai servir ao Deus de você, mas serve aqui mesmo. Mas aí Moisés falou, não posso, porque a gente sacrifica boi, ovelhas, o gado, e isso é um sacrilégio a você, não, porque os egípcios têm esses bois, esses animais como sagrados, então eu não posso sacrificar aqui porque eles vão se levantar contra nós. Mas isso era uma desculpa, porque na realidade Moisés não podia negociar. Moisés tinha que fazer o que Deus mandou, tirar o povo do Egito. E ele sabia que era isso que ele tinha que fazer. A quinta praga, então, é a peste nos animais, está em Êxodo 9, de 1 a 7. Outra vez Deus fez distinção entre o seu povo e os egípcios. Nada aconteceu no gado dos hebreus, né? Do seu povo, dos judeus. Mas os animais do Faraó todos morreram. E o gado era sagrado, as vacas eram sagradas. E um dos principais deuses era um bezerro que vivia no palácio. Ele era alimentado de aveia, com aveia perfumada, servido em pratos de ouro ao som de música. Imagina que loucura que ele servia esse bezerro ao som de música. E a morte repentina do gado que estava no campo, por ordem de Deus, foi um golpe em Íris e Apis, que eram deuses também, que cuidavam da colheita. E eles então ficaram com muita raiva porque nada sofreu o povo de Deus. E Faraó endureceu o coração e mesmo assim não permitiu que o povo saísse. Então veio a sexta praga, a praga das úlceras e tumores. Está em Êxodo 9, de 8 a 10. Essa sexta praga, que veio da parte de Deus, tinha aumentado a severidade de Deus contra esse Faraó obstinado, de coração duro. E aí eles se veem todos cheios de úlceras. E eles fizeram o seguinte,
eles pegaram na frente de Faraó uma mão cheia de cinzas e jogaram para cima, e quando essa cinza caíram, encheu eles de úlceras. Isso é para lembrar eles que eles também faziam sacrifícios de vítimas humanas. E o que eles faziam? Eles pegavam cinza dessas pessoas que eles tinham matado, jogavam para a divindade deles lá, para disseminar doenças, e achavam eles, né? Eles tinham esse costume de sacrificar um ser humano, pegar a cinza, jogar para alto, para uma divindade lá deles, qualquer, para disseminar. E esse arrogante faraó, que se considerava divino, os príncipes, os sacerdotes, todos se viram de repente desprotegidos de seus deuses, todos dentro do palácio acometidos de úlceras, cheios de úlceras. E os animais também, tá? Todo o povo do Egito e todos os animais. E os hebreus nada sofreram. E Faraó, então, não permitiu o povo sair novamente. Que coração duro, né, desse Faraó. A 7ª praga, então, é a praga da saraiva, tá? No Êxodo 9, 22 a 26, Êxodo 9, 13 a 21. Eu quero ler esse capítulo com vocês, o Êxodo 9, de 13 a 21, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva, pois essa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Assim te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a sua mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. Aqui nós vemos que houve com certeza um intervalo, né? Que deu tempo deles irem na terra de Gós e buscar mais gados, né? Para eles. E aqui, antes de Deus desferir mais esse golpe, Deus mandou uma mensagem para Faraó. Deus fala, primeiro, que ele podia ser facilmente destruído. Segundo, a vida de Faraó estava sendo mantida pelo próprio Deus, porque se Deus quisesse já teria ceifado a vida de Faraó. Terceiro, as pragas tinham um fim de levar Faraó e todo o seu povo a compreender que nenhum dos deuses do Egito tinha qualquer valor, que Deus é soberano e que nada poderia se comparar ao Senhor. O quarto, através da obstinação de Faraó, das pragas, Deus estava mostrando o seu poder e anunciando que o seu nome sobre toda a terra, mostrando tanto para o seu povo quanto para os egípcios. Quinto, que Faraó e seus servos poderiam evitar um grande prejuízo, porque Deus falou que se ele cresce em Deus e recolhesse os animais do campo, eles seriam, né, lá no versículo 19, eles seriam livres da praga. Esse aviso foi um forte conteúdo que Deus falou para cada um deles. Olha, prestem atenção, né? Se vocês crerem e recolherem, nada vai acontecer. Mas eles não ouviram. Alguns oficiais de Faraó realmente ouviu e tirou, mas outros não. Então, Moisés levantou sua mão
e começou a chover pedra e exterminou com tudo que tinha, as plantas, os animais que estavam, tudo se acabou. E pergunta se Faraó deixou o povo ir, mesmo assim Faraó não permitiu o povo sair. A oitava praga, a praga dos gafanhotos, está em Êxodo 10, 12 a 15. Essa praga foi uma das mais terríveis sobre o Egito, porque o povo egípcio, eles eram vegetarianos, eles comiam praticamente vegetais, e todos os vegetais foram devorados pelos gafanhotos. Nesse momento, então, os magos, os oficiais, chegaram para os conselheiros, né, do faraó, pediram para ele permitir que esse povo saíssem do Egito. Aí o faraó então chama Moisés e Arão, fala com eles que ia deixá-los irem, mas iriam só os homens. As mulheres e as crianças ficariam no Egito, com medo, né, deles saírem de vez, que era exatamente o que eles queriam. Moisés então não aceitou. Aí Faraó se irritou, mandou eles sair da presença dele. Vocês podem ler, tá? Cada passagem a gente vai lendo, tá bom? Depois. Então, Moisés então estendeu o braço conforme a ordem de Deus e a terra foi coberta com gafanhotos. Toda a vegetação que escapou da saraiva, né, das chuvas de pedra, foram devorados, os restinhos todos, até os brotinhos, pelos gafanhotos, né? Outra vez, então, Faraó prometeu que deixaria sair o povo, mas quando a praga foi removida, ele novamente não permitiu que o povo saísse. Então vem a nona praga, que é a praga das trevas. Está em Êxodo 10, 21 a 23. A praga das trevas também é em cima de dois deuses, o sol e a lua, que eles tinham como Deus, que eles prestavam culto, né? E eles viram que houve um terror, ficou tudo escuro, 3 dias. E lá onde estava Israel tinha luz. Os egípcios ficaram em trevas profundas e o povo de Deus tranquilo com luz. Faraó consentiu, então, que fosse todo o povo. Pode sair todo o povo, mas vai deixar todo o gado, ou seja, toda a riqueza ficaria na terra. Vocês vão sozinhos como pobre, porque com certeza vocês vão ter que voltar, né, para comer, se alimentar, né? Faraó não aceitou, porque a Faraó só aceitaria se fosse todo mundo. E com tudo deles, Faraó então se irritou de novo e não permitiu o povo sair. Veio então a última e a decisiva praga, que é a praga mais terrível que todos os egípcios sofreram, que é a praga da morte de todos os primogênitos. Está em Êxodo 11, 1 a 6. Nós vamos ler. Êxodo 11, de 1 a 6, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará sair daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito formoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, essa praga, ela foi decisiva, né,
porque aí foi a última. E foi feita diretamente por Deus. Não foi Moisés nem Arão, não estendeu a mão, não fizeram nada como as outras pragas, eles eram a gente que fazia. Essa praga veio de Deus. E antes disso, Deus falou para Moisés avisar o povo, sacrificar um cordeiro, derramar o sangue dele, pegar o sangue, passar pelas portas de todas as casas, porque o anjo da morte passaria pela terra, olhava a casa que estava com sangue, ele pularia. Aí foi instituída a Páscoa, né? O passar, o pular, foi o que o anjo fez. E esse cordeiro defendendo o seu povo, sacrificado em favor de proteção do povo, representa Jesus Cristo, né? Então, naquela noite, o anjo da morte passou sobre o Egito e só não pegou, foi liberto, livre, o povo de Deus. E os egípcios, desde a casa de Faraó até todos os escravos, todo o povo, um morto havia. Houve luto em todas as casas, porque o primogênito de cada um, até dos animais, também morreram, né? Só então Deus conseguiu tirar o povo, né? Aí eu te pergunto uma coisa: por que Deus não tirou o povo do Egito e pronto? Porque ele sabia, por quê? Porque ele sabia que o povo passou 430 anos dentro do deserto, dentro do Egito, que era altamente idólatra, tinha vários tipos de deuses. Deus, na realidade, está executando juízo sobre deuses. Deus está tirando o povo dele, mas mostrando, provando que aqueles deuses do Egito eram todos falsos. Não são deuses, que Deus Todo-Poderoso, grandioso, só o Senhor. Aqui nós podemos ler isso em Êxodo 8. Por isso nós vamos entender, então, por que as pragas, né? Porque Deus estava executando juízo sobre os deuses do Egito e mostrando ao seu povo quem era Deus, o poder do Senhor. Êxodo 12, 12, a parte B. Êxodo 12, o 12, a parte B, nos diz assim. Vou ler a parte A também, tá? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Essa parte agora. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E eu também quero ler em Números 33:4, você anota aí, Números 33:4 diz assim, olha. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízo. Então, as pragas foram exatamente para isso, para Deus provar ao seu povo, tirar o povo e eles virem com o coração quebrantado, com o coração em Deus, sabendo que Deus é todo poderoso, todo grandioso, né? E que do Senhor vem todo o poder. Eles precisavam ver tanto os egípcios quanto os próprios judeus. Eu quero dizer aqui o seguinte, as 10 pragas evidenciam 3 coisas. O que são que eles evidenciam? Primeiro, a falsidade de todos os deuses. Segundo, só existe um Deus, verdadeiro e único. Terceiro, Deus não é Deus local, limitado a uma terra e a um povo, mas Deus de toda a terra, de todo o universo e de todos os povos. Eu quero mostrar a vocês um quadrinho que vai aparecer aqui. Eu quero que vocês tirem foto para depois vocês verem. O que esse quadrinho tem? Esse quadrinho tem as 10 pragas de um lado, no meio as referências e no outro lado dirigida contra possíveis divindades. Aí vocês vão entender que cada praga foi dirigida a uma divindade no Egito. Por exemplo, primeira, o Nilo transformado em sangue. Qual era a divindade? Khnum, que é o guardião do Nilo. Aspe, espírito do Nilo. Esses guardiões, esses deuses, letra minúscula, não puderam livrar o Nilo, porque o Senhor estava mostrando que ele é poderoso, único e poderoso.
Segunda, Hans. Qual é o deus que eles consideravam? Hecate, H-E-C-T, com aspecto de rã. Era um deus que eles cultuavam, né, no Egito. Terceira praga, piolho. Qual é a divindade? Escaravelo sagrado. Quarta praga, moscas. Essa não tinha uma divindade. Assim, não achei, né? A quinta, peste nos animais. Tem dois deuses. Ator, que é a deus-mãe em forma de vaca, porque eles adoravam a vaca. Apis, que era o touro, símbolo da fertilidade. Eu falei que eram três. Mênfis, que é o touro sagrado, né? Que eles tinham também. Então, as pestes nos animais executaram juízo sobre esses três deuses que eles achavam que eram deuses, né? Sexta praga, úlceras. Imopete, que era deus da medicina. Eles cultuavam esse deus. Sétima praga, chuva de pedras. Nut e Ísis. Nut é a deusa do céu, Ísis, deusa da vida. Pois a praga das chuvas de pedras executaram o juízo sobre esses deuses para provar, né, aos egípcios. Oitava praga, os gafanhotos. Tem dois deuses, Ísis, que era a deusa da vida, e Sete, protetor das colheitas. Proteger? Quando Deus quer fazer, Deus faz. Não tem nenhum Deus maior que o nosso Deus. Nona praga, trevas. Aí existia 4 deuses, Ra, Atem, Atum e Horus, todos deuses do sol. Eles achavam que era deuses do sol, pois Deus executou o juízo sobre isso, eles, e mandou trevas. 10ª parte, morte dos primogênitos. A divindade do próprio faraó, que se achava um deus, e Osíris, doador da vida. Então, eles achavam que eles protegiam. E Deus provou que quando Deus age com mão forte, não tem ninguém que possa se levantar contra o nosso Deus, não é verdade? E aí Deus, então, executou o juízo. Então, Deus executou o juízo sobre todos os deuses, tirou o povo dele com mão forte. E a próxima lição é Moisés, parte 2. Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Para que você possa ir recebendo também. Se ativar o sininho, você recebe, toda vez que eu postar um novo estudo, você recebe no seu e-mail, que já tá no YouTube, tá bom? Deus abençoe a cada um e até o próximo estudo. Moisés, parte 2.